Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula. Estudamos um pouquinho aqui, ó, com quantos quadrinhos se faz uma história, no capítulo 3 do nosso livro de arte. E conforme a gente combinou, nós vamos dar continuidade estudando a página 52, o mangá, História em Quadrinhos Japonesas. E aqui vocês podem ler direitinho o texto depois, observar as imagens, mas o texto conta pra gente a origem, né, do mangá, né, dos quadrinhos japoneses. Foi em 1814, foi utilizado pela primeira vez, né, pelo ilustrador e estilogravurista Katsushika Hokusai, né? Ele lançou uma série de desenhos cômicos. O que é cômico? Uma série de desenhos engraçados, tá? Soltos, e eles ficando conhecido como Hokusai Mangá na época. A palavra mangá, ela tem origem, né, na junção das duas palavras aí japonesas. Man significa espontâneo e ga significa desenho, imagem. O mangá se tornou tão popular aí como gênero, né, e se transformou num sinônimo, né, de história em quadrinhos no Japão. Aí na década de 50, com a publicação de obras de um desenhista chamado Osamu Tezuka, a partir desta coleção, né, as imagens, né, suas narrativas em história em quadrinhos passaram a ser conhecidas até então como mangá, tá? No Brasil, aí eu acho que vocês devem conhecer também, um autor mais conhecido é o Akira Toriyama, né? E ele é autor também de uma série chamada Dragon Ball. Conhece? E aí foi publicado nos anos 1984 e 1985. E aí o sucesso foi tão grande que levou à criação de uma série, né, de anime. E aí anime, o que é? Animação, né? Animação desses desenhos que acabou indo para a televisão, para os filmes e para os jogos eletrônicos, certo? Depois vocês leem com mais atenção, mais, né, carinho, observa as imagens aqui dos artistas, porque nós vamos dar continuidade aqui, indo para a página 52 e 54 e 55. A página 54 e 55, na 54 fala um pouco a respeito dos personagens, né, de história em quadrinhos, os super-heróis que vocês conhecem com certeza. A gente viu o Incrível Hulk aí e outros super-heróis. Na página 55, fala um pouco a respeito das expressões faciais dos personagens quando estão com raiva, quando estão espantados, né? E no final da página, vou mostrar aqui mais para vocês observarem, tem uma explicação a respeito dos balões que são utilizados nas histórias em quadrinhos. E o que? Eu esqueci de me falar que é importante vocês observarem que no texto da página 54, quando fala a respeito do Incrível Hulk, desses personagens aqui, qual a importância disso aí na história em quadrinhos, né? Aqui, na verdade, ele traz as características físicas, as características psicológicas desses personagens. Então, por exemplo, o Incrível Hulk, vocês já sabem a característica física dele, não é isso? Ele é bravo, cor verde, né? Quando fica nervoso, né? Se transforma nessa figura
tudo isso. Então é muito importante que vocês estudem, pensem quando você for criar uma história em quadrinhos, na característica do seu personagem. Ele é forte, ele é fraco, né? Como que ele age, como que ele pensa. Daí a importância, né, de você criar, imaginar isso aí. No caso aí, o Incrível Hulk, ele é agressivo, não é verdade? E aí eu vou falar para vocês a respeito dos balões. As histórias em quadrinhos, além delas terem as ilustrações, os desenhos, elas contam também com a ajuda de textos para ajudar na compreensão da história, né? E esses textos são colocados dentro dos balões. Cada balão tem o seu significado. Então, eu vou mostrar alguns balões aqui. Depois vocês vão poder apreciar com mais detalhe quando eu postar no Classroom para vocês. Mas, por exemplo, se o personagem está pensando, o balão não vai ser o mesmo quando ele estiver falando. Um balão, por exemplo, de cochicho, ele vai ter um tracejado, que o balão que grita, o personagem está gritando, também vai ser diferente. Então, vou mostrar para vocês rapidamente alguns exemplos. Perceberam? Então, aqui na parte de cima eu tenho o balão que fala, eu tenho o balão do pensamento, o balão do grito, o balão do cochicho, tem um balãozinho até do amor, né? O balão de quem tem uma ideia, né? Que vem a ideia à cabeça. E aqui embaixo, vocês podem observar que dentro dos balões tem até os sons. De repente, na sua história, em quadrinhos, toca o telefone, né? Como é que você vai escrever o trim do telefone, né? Então, tem vários tipos de balões. Para terminar a aula de hoje, eu vou pedir para vocês criarem, inventarem, usarem a imaginação de vocês, criarem uma história em quadrinhos. Pode ser uma aventura, uma história de aventura, pode ser uma história de coisas do seu dia a dia, do fato que aconteceu com você, pode ser uma história do terror. Sinta-se livre, deixe a mente livre para criar. Como que você vai criar essa história? Pense a história e você vai pegar uma folha como essa, dividi-la em 4 partes, como eu fiz aqui. Cada parte dessa será utilizada para você contar uma história. Portanto, a sua história em quadrinhos, só corrigir aqui o que eu falei. Cada parte será utilizada para você contar a sua história. Então, será uma história com 4 quadrinhos. Capriche na história, capriche nos balões, escreva dentro dos balões de forma legível. Lembre-se, você tem bastante espaço para poder criar a sua história. Fotografe e envie seu trabalho no Google Classroom, tá bom? Tchau, pessoal, até a próxima.